Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Preparei mais uma aula linda, ensinando um estojo super diferenciado para vocês. Olha que peça linda, esse modelo que eu preparei para vocês de estojo triplo, tá? Para não ser mais um mesmo modelo de estojo triplo que a gente encontra aqui pela internet, eu preparei para vocês esse molde super diferenciado e um método super fácil e rápido de produzir. Vamos lá aprender comigo? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Caso não seja inscrito, corre se inscrever aqui no canal que tem vídeo direto e já ativa a notificação para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Se você gostar do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, tá bom? Esse feedback é muito importante para nós. E eu convido você também a me seguir lá no Instagram, @multipliqueatelier. Lá tem as postagens frequentes, eu sempre coloco spoilers do que eu tô produzindo para vocês, tem os stories pra gente dividir um pouquinho o nosso dia a dia juntos e um canal bem fácil pra gente se comunicar também. Então me segue lá também, vai ser um prazer ter você lá comigo. Então vamos aprender a peça. E olha só, meus amores, para fazer essa peça, eu deixei aqui na descrição um link para você estar adquirindo esse molde, tá? Que ele tá bem detalhado. Você vai ter o corpo principal da peça, que é em duas partes, tá? E aí você vai recortar na linha, juntar bordinha com bordinha e ficar com um molde só inteiro, tá bom? E você vai ter também um molde da lateral, tá? Dentro de cada molde eu deixei bem explicadinho como que você vai fazer se você for utilizar tecido ou se você for utilizar sintético, tá? O que você vai usar para estruturar cada peça. Coloquei aqui também uma sugestão de custo e venda para vocês, tá? E tá tudo bem discriminado. Então aqui na descrição você vai ter o link para estar adquirindo esse molde por apenas R$10, é um valor simbólico e todo o valor vai ser investido aqui no canal para melhorar cada vez mais a qualidade de vídeo para vocês, tá bom? A minha peça eu escolhi fazer ela misturando tecido e sintético. E aí dessa forma eu já consigo mostrar para vocês como que você vai estruturar se você escolher fazer ela toda em tecido e como que você vai estruturar se você quiser fazer ela em sintético. E também você pode fazer como eu fiz aqui, misturando os dois materiais, tá? Cortei, olha, do molde da minha lateral, cortei aqui a quantidade que tá discriminada, que é 2 vezes, no sintético, e eu estruturei ele com um TNT 150 de gramatura, tá bom? Colei o TNT 150 gramatura no verso do meu sintético, utilizando uma cola spray permanente, tá? Quando eu vou fazer essa dublagem do sintético com o TNT, eu primeiro pego uma parte que é o necessário que eu vou precisar, que eu quero utilizar na minha peça, colo o TNT em todo o quadro e aí sim eu desenho o meu molde e recorto, tá? Com ele já dublado com o TNT, tá bom? No corpo principal da peça, então olha, como eu já falei pra vocês, eu já uni aqui as duas partes do molde, você vai ficar com o molde inteiro assim. Eu vou explicar pra vocês aqui então como que eu fiz com o tecido. Eu estruturei o meu tecido, eu coloquei tecido, manta R2 e TNT 150 de gramatura. Cortei um tamanho maior do que o molde, tá? Sempre que você for fazer quilt, como eu fiz aqui, né, que é o matelacê, você vai cortar o seu tecido num tamanho maior que o seu molde, tá? Posicionei aqui as 3 camadas. Fiz aqui um diferencial também, olha, o meu tecido, ele tem direção, tá? Para não ficar de ponta cabeça, porque ele vai abraçar na peça, olha, dessa forma, então para ficar os dois lados para cima, eu dividi o meu tecido ao meio, virei um lado e uni direito com direito, depois abri bem a costura para então posicionar ele aqui em cima da minha manta R2 e depois do meu TNT, tá? E aí dessa forma eu fiquei com, olha só, ele com a direção certa para os dois lados, tá? E aqui onde é a minha costura, eu vou posicionar o meu molde, ó, no centro, que aí ela fica bem no centro da minha peça, tá bom? A manta R2 tem uma resina, você passa o ferro no tecido, já colando ele aqui na manta R2, e o TNT eu colei no avesso aqui da minha manta
utilizando também a cola spray permanente, tá? Depois eu fiz uma telacê. Se você tiver dúvidas sobre como fazer uma telacê, eu já fiz vídeos aqui no canal contando, explicando bem certinho e também coloquei lá no meu Instagram. Vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram que tem o vídeo resumido só do matelassê. E aí você já aproveita e segue a gente por lá também, tá? Então fiz aqui o meu matelassê, posicionei o meu molde, lembra, respeitando para que essa costura aqui, ó, que eu fiz só para acertar a direção do tecido, ficasse aqui no centro, que é a união aqui do meu molde. Risquei com uma caneta termossensível, que depois eu passo o ferro e eu apago ela. E fiz uma costurinha em toda a volta com 1 milímetro para dentro do risco. Então, olha só, aqui tem o risco e 1 milímetro para dentro fiz a costura em toda a volta. E agora sim, em cima do risco, eu vou cortar refilando todo esse excesso. E assim, dessa forma, eu fico com o meu corte do tecido já estruturado certinho no tamanho do meu molde. Feito então o corpo principal, já cortamos também as duas laterais. Você vai ver que eu deixei dentro do molde a discriminação das outras partes que você precisa cortar reto. Coloquei dentro do molde, porque assim depois que você recortar, você pode guardar só esse molde. Você não vai precisar ficar guardando sobra de papel, tá? Porque todas as informações para você repetir e fazer vários estojos desses já está aqui dentro do molde também, tá bom? Então tá aqui também discriminado que você vai fazer 3 cortes de forro, tá? Que é 20 por 25, 3 cortes de zíper de 20 centímetros, tem que ser exatos, 20 centímetros, tá bom? E 3 cortes de 2 centímetros por 20. E eu escolhi fazer esse acabamento aqui do zíper também no sintético, porque assim eu vou ficar com todo o canal do meu zíper, né? Desde a lateral até o canal em sintético e só o corpo em tecido. Mas essa parte você também pode fazer no tecido, matelaçado, tá? Você vai riscar e fazer a costurinha da mesma forma que nós fizemos aqui. E cortar 2 tiras de 20 por 2 centímetros de largura, tá? E vamos utilizar também, ó, 3 cursores. Vamos começar preparando então os zíperes já com o forro, tá? Vou fazer essa parte bem devagar, bem detalhado, porque é a parte que mais gera dúvida quando vai fazer estojo assim com vários zíperes, tá bom? Vou pegar primeiro um dos meus forros, apenas um, e aqui no sentido dos 25 centímetros eu vou dobrar ele ao meio e vou separar ele aqui, ó, em 2 partes, tá? Então, somente um dos meus forros eu vou separar em 2 partes. Vou reservar por enquanto. Vou pegar 2 zíperes. Vou colocar o zíper direito com direito. Aqui eu tô utilizando um zíper preto com os dentinhos aqui prata, tá? Mas ele também é um zíper plástico, como o zíper tradicional que você tá acostumada. Todos esses materiais de aviamentos que eu tô usando aqui são da minha parceira, a Lojinha da Jo. O tecido que eu tô usando do Relâmpago McQueen é lá do meu parceiro, a Costura Tudo Tecidos. Tem todos os dados dos meus parceiros aqui na descrição, para você estar adquirindo seus materiais. Vou colocar, ó, direito com direito. Vou pegar os outros 2 forros meus que eu não dividi ao meio. O sentido dos 20 centímetros, que é o mesmo tamanho do meu zíper, tá? Eu vou posicionar aqui, olha, direito para baixo. Aqui no caso eu estou usando um nylon maquinetado, que é um forro bem fininho, muito utilizado em bolsas, tá? Excelente para forro esse material. Então ele não tem direito ou avesso, mas se tivesse direito, seria o direito para baixo, aqui em cima do meu zíper. Tá? E o outro forro aqui embaixo, olha, com o direito encostado aqui no zíper. Então você vai ficar com o sanduíche dessa forma, olha, forro para baixo, zíper para baixo, zíper para cima, forro para cima, tá bom? Unindo essas 4 camadas, nós vamos fazer uma costurinha aqui com margem de meio centímetro. Você pode ir corrigindo, tomando cuidado para ter certeza de que tá as 4 camadas bem alinhadinhas aqui na margem, tá bom? Fiz isso, olha, você vai ficar com o forro dessa forma, olha,
2 forros aplicados. Aqui pra dentro do zíper ele tá embutido, tá? Aqui também ele tá embutido. E olha só, o zíper aqui também unido. E agora nós vamos pegar, olha, jogo os 2 forros pra cá, ó, fiquei com os 2 zíperes abertos aqui. Vou pegar outro zíper e vou novamente posicionar ele aqui, ó, direito com direito, tá? Em cima, pode ser qualquer um dos lados, tá? Vou escolher esse daqui, então direito com direito. E aí esse que eu posicionei aqui, eu vou pegar esse forro que tá preso aqui, vou trazer ele aqui. Lembra que nós colocamos o forro com o direito encostado aqui no avesso? Nós vamos só trazer ele e agora nós vamos prender essa margem aqui. E em cima também vamos colocar um forro, ó. Vamos ficar com as mesmas 4 camadas, tá? Vamos pegar então agora o forro que nós cortamos e vou colocar ele aqui, ó, direito pra baixo, tá? E novamente nós vamos ficar com, ó, forro, zíper direito com direito e o forro aqui do outro lado. E vamos costurar aqui novamente essas 4 camadas, tá bom? Olha só, um lado vai ficar essa argolinha, tá? E do outro lado, olha, já ficamos então com os 3 zíperes unidos, tá? O forro do centro aqui, então, nós já fechamos ele, porque nós já unimos aqui nessa outra lateral do zíper. E agora, olha, nessa lateral aqui que ficou sem forro nenhum, nós vamos posicionar o forro aqui, olha. Joga tudo ele pra lá. Ó, essa lateral é o forro meu que tá cortado. Então, na outra lateral do zíper, eu vou posicionar, olha, direito aqui no avesso do meu zíper, tá? E você pode costurar aqui, bem na beiradinha dessa vez, tá? Só pra prender o forro aqui no lugar. Então, fiquei com os 2 forros presos aqui. E essa outra lateral, só trazer esse forro que tá aberto aqui ainda, aqui nessa lateral. Olha, você vai trazer ele direito do forro, aqui no avesso do zíper. E vamos costurar aqui na beiradinha. E pronto, olha só, ficamos com os 3 zíperes unidos e os forros aqui, ó, 2 da lateral já tá fechado o fundo e um aqui ainda tá aberto, que é por ele que nós vamos desvirar a nossa peça quando finalizarmos, tá? Então aqui o que nós vamos fazer, olha, forro por forro, eu vou pegar primeiro um e aí você vai costurar a lateral sem chegar no zíper, tá? Pode deixar aqui mais ou menos meio dedo assim, chegando próximo aqui do zíper, fechando essa lateral e essa aqui também. Depois eu vou repetir aqui no outro forro e esse forro que tá aberto, nós vamos costurar a lateral e fechar um pouquinho só aqui embaixo, deixar um bom tanto aberto. E ficou então desta forma, todos os zíperes já aqui posicionados com os forros, tá? E essa é a única parte que tem forro nessa peça, tá bom? E ficou aqui então, ó, o último aberto para desvirarmos, tá bom? Fica os 3 forros separadinhos. Nessas laterais aqui, ó, que nós fizemos a costurinha bem na bordinha aqui, ó, do forro, nós vamos posicionar essas tiras de sintético que vai fazer o acabamento da lateral, ó. Então, você vai colocar direito com direito do zíper aqui na margem e costurar aqui com um pezinho de máquina, que é meio centímetro. Costurei direito com direito, você vai abrir ele dessa forma, ó. Tombe o excesso do sintético aqui do avesso, ó, pro lado do sintético, tá? Não vai deixar ele aberto assim, você vai tombar ele aqui pro lado do sintético, porque assim você consegue ficar com a posição certa aqui em cima para fazer o pesponto aqui na beiradinha em cima do sintético. Ele vai ficar, ó, desta forma, tá? E aqui do outro lado, a mesma coisa, ó. Fiz então a aplicação da lateral, já passei aqui os cursores, tá? Porque aí você vai passar
eles apontando todos para a mesma direção. Você vai conferir essa medida aqui, ó, estica bem esse canalzinho e você vai conferir essa medida. Ele tem que dar 9 centímetros aqui, dessa margem para esta margem, tá bom? Você tendo utilizado meio centímetro de margem para fazer todas as costuras, como eu fui passando aqui para vocês, ele vai bater essas medidas. Mas, às vezes, o zíper ele é um pouco mais largo, tá? E aí pode ficar um pouco maior. Se isso acontecer, você vai refilar aqui no sintético, tá? O mesmo, dividir a quantidade que tá sobrando e refilar para ficar os dois do mesmo tamanho, para você ficar, então, com essa medida total de 9 centímetros. É importante essa medida, porque é a largura aqui, ó, dessa borda que nós vamos costurar agora aqui no canal, tá? E aí, para bater bem certinho, tem que estar com 9 centímetros, tá bom? Então, agora nós vamos alinhar aqui, olha, direito com direito, alinhar aqui nessa borda. Esses forros, você vai jogar ele assim, olha. Deita eles para baixo, tá? E nós vamos costurar aqui, tá? E aí ele já vai dar um reforço aqui também nessa lateralzinha do forro. Você vai prender aqui essa margem com meio centímetro, tá bom? Olha só, a lateral vai ficar dessa forma, ó. Como você empurrou os forros para baixo, ó, ele não foi costurado, tá? Ele ficou aqui, ó, certinho, tá bom? E a lateral tá presa aqui. Vou repetir aqui desse lado. E olha só, já unimos então as laterais aqui no nosso canalzinho do zíper. O corpo já tá pronto e agora é só juntar essas duas partes e a peça já tá pronta. Eu encontrei costura com costura aqui, ó, dobrei ao meio, tá? Fiz um piquezinho aqui para encontrar o centro dos dois lados e aqui também nas laterais, olha, dobrei ao meio. Fiz um piquezinho aqui para encontrar os centros também, tá? O mesmo eu fiz aqui no corpo da minha peça, encontrei os centros, olha, nas 4 laterais. Nós vamos posicionar direito com direito, centro com centro. Então, essa parte mais fina aqui do corpo vai ser aqui nessa lateral do canal do zíper, tá? Aqui também vai ser centro com centro. Aqui, centro com centro. E aqui, centro com centro. Prendi esses 4 pontos e eu já vou fazer uma costurinha segurando bem firme esses 4 pontos aqui no lugar. E depois eu vou distribuir com o prendedor toda a lateral, tá? Encontrando toda a lateral pra gente costurar. Mas primeiro eu gosto de passar uma costurinha, já prendendo esses 4 pontos. Então aqui, ó, você vai jogar o forro pra trás, pra você costurar aqui com margem de meio centímetro, tá? Ó, só uma costurinha, só pra segurar o centro aqui no lugar, bem firme, sem precisar ficar o prendedor, porque às vezes o prendedor corre, tá? Porque como é uma peça que é toda em curva, o prendedor pode correr e sair o centro. E os centros todos tem que estar bem marcadinho para nossa peça não ficar torta. Já fiz uma costurinha então prendendo os 4 pontos, tá? E agora eu vou, olha, encontrando margem com margem, bem certinho aqui, ó, borda com borda. Você vai prendendo, encontrando bem certinho a margem em toda a volta. E depois que você prender toda a lateral, você vai ver que ele bate bem direitinho, tá? Toda a lateral encaixa certinha. O forro vai ficar assim pra cima, tá bom? E aí nós vamos, então, fechar toda essa lateral, olha. Eu acho mais fácil costurar pelo lado do canal aqui do zíper, tá? Porque eu consigo manusear melhor esse forro que tá aqui em excesso pra cima. E nós vamos costurar girando a peça aqui.
volta. Deixei, inclusive, o vídeo um pouquinho acelerado, mas para vocês conseguirem ver que eu vou realmente amassando a peça, para eu ter acesso a todas as bordas bem retinha, para eu conseguir fazer a costura de toda a volta sem deixar prega, tá? Pode ir manuseando a sua peça, amassa ela para cá, amassa ela para lá, tá bom? O importante é que os centros já estão todos bem presinhos, então não vai sair da posição os centros para sua peça não ficar torta, tá? E você vai respeitando margem com margem toda a volta e você vai ver que você consegue fazer uma costura bem retinha sem deixar pregas aqui nas curvas, tá? E agora aqui, ó, pelo forro que nós deixamos aberto, nós vamos abrir aqui todo o zíper e vamos por ele, ó, empurrar todo esse excesso aqui para essa abertura. Olha que lindo que já tá ficando. O forro, nós vamos puxar ele aqui pra fora, ó. Dobra a bainha lá pra dentro e pode fazer uma costurinha bem na bordinha aqui. Joga o forro lá pra dentro. Acerta bem os cantinhos dele lá no fundo, pra ele não ficar dobrado aqui dentro. Já aproveita e abre todos e faz a mesma coisa. As costuras aqui, ó, você vai fazendo assim, ó, pra ela ficar bem aberta pra fora. E olha só que lindo que ficou o nosso estojo triplo, tá? Um molde diferente, pra você ter um produto diferenciado. E essas foram, então, as aulas que eu preparei essa semana sobre estojos. Se você ainda não assistiu às outras aulas, tá? Eu vou deixar aqui também na descrição para você assistir as outras 2 aulas que eu coloquei nessa semana, ensinando para vocês modelos diferentes de estojos para você inovar aí com o seu cliente, tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Preparei todas essas aulas com muito carinho para vocês e eu espero que traga muito fruto e muita bênção aí para o seu ateliê. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até os próximos vídeos.